Muito bem, pessoal, é um privilégio estar aqui com todos vocês para partilhar com vocês a preciosíssima Palavra de Deus. Hoje eu quero tratar de um assunto empolgante, um assunto que fala muito ao coração. Quero falar sobre restauração. E vamos basear esta mensagem no Evangelho de Cristo, conforme o relato de João, capítulo 21, versos 15 a 17. Vamos ouvir a leitura deste texto. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que a estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreai as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pedro é uma das figuras mais emblemáticas da história. É um homem parecido com você e comigo, com as nossas virtudes e defeitos, com os nossos pontos fortes e os nossos pontos fracos, com a nossa coragem e também com a nossa covardia, com os nossos avanços e com os nossos recuos, com as nossas escaladas, com os nossos deslizes. Pedro mora dentro de nós. O sangue dele corre em nossas veias, ele mora debaixo da nossa pele. O coração dele bate em nosso peito. Nós somos Pedro. Este homem, que era filho de João, irmão de André, que nasceu em Betsaida, casado, morando em Cafarnaum, era um pescador e um empresário de pesca. Ele foi chamado por Jesus para ser um discípulo, mais tarde um apóstolo e o líder deles. Pedro era um homem ousado, corajoso, impetuoso, falante. Às vezes agia irrefletidamente. Mas ao mesmo tempo que ele agia impetuosamente e fracassava, ele tinha coragem de reconhecer seu erro e recomeçar a caminhada. Pedro fez declarações belíssimas acerca de Cristo, chamando-o de o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. Mas depois tentou desviá-lo da cruz. Ele prometeu a Jesus de não se escandalizar se os outros se escandalizassem. Estava pronto a ir para a prisão e para a morte. Mas depois negou Jesus covardemente 3 vezes. Mas Pedro chorou amargamente. Pedro pensou em desistir, mas Jesus nunca desistiu dele. Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, e as mulheres da Galileia foram lá no sepulcro domingo de manhã, a pedra estava rolada, o túmulo estava aberto, elas entraram, o túmulo estava vazio, e ao saírem do túmulo, um anjo perguntou para elas: o que é que vocês vieram fazer aqui, procurar entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. E o anjo disse para as mulheres assim: ide e dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele irá diante de vós para a Galileia, lá o vereis, como ele vos disse. Isso me encanta, porque Pedro era um discípulo. Por que a menção do nome dele em especial? Porque Jesus sabia que a essas alturas Pedro não se sentia mais um discípulo. Ele tinha negado o seu nome, ele tinha negado a sua fé, ele tinha negado o seu apostolado, ele tinha negado o seu Senhor. Pedro desistiu de Jesus, mas Jesus não desistiu de Pedro.
Apesar das nossas fraquezas, dos nossos deslizes, das nossas quedas, Jesus não abre mão da nossa vida. Eu imagino aquela jornada de Pedro de Jerusalém a Galiléia. São 123 quilômetros em linha reta, 150 quilômetros, a pé. Eu fico imaginando que Pedro deve ter sentido fisgadas na alma, marteladas na sua consciência. Eu acho que ele chegou a pensar, quando Jesus se encontrar comigo, ele vai me quebrar todinho, ele vai me arrebentar pelo meio, ele vai botar o dedo no meu nariz e dizer que eu sou um fracasso, que eu sou um covarde. Quando ele chega na Galiléia, Jesus não estava lá. E então, sendo ele um líder, disse assim, eu vou pescar. Os outros disseram, também nós vamos contigo. Naquela noite eles não pegaram nada. Porque quando ele disse eu vou pescar, ele estava dando um sinal. Fim de linha para mim, acabou. Não tem mais futuro. Eu vou voltar para o passado. Eu vou voltar para aquilo que eu era antes de me encontrar com Cristo. Eu vou voltar para as redes. Chegou o final da minha esperança. Mas naquela noite eles não pegaram sequer uma piaba. Eles estão retornando, o dia está amanhecendo, estão a 100 metros da praia. E alguém caminha lá na praia, ainda está escuro, eles não sabem quem é. E este que está aqui na praia se dirige a eles, lá no barco, a 100 metros. Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Note vocês que nesta palavra filhos, tem mais de 1 tonelada de graça. Para aqueles que eram rebeldes, covardes, desertores, Jesus os chama de filhos. Que graça maravilhosa! Apesar das nossas mazelas, fracassos, deslizes, Ele ainda nos trata como filhos. Ele faz uma pergunta diagnóstica para eles. Tens aí alguma coisa de comer? É claro que ele não precisa dessa informação. Essa informação não é para cientificá-lo. Não, essa pergunta tem a ver com os discípulos, para acordar a consciência deles. E eles responderam, não temos nada. Ele então diz, lançai a rede à direita do barco e achareis. Jesus que criou o mar, os peixes, as aves, os animais, o universo, enfim, tem controle sobre todas essas coisas. E Jesus então empurra para a direita do barco um cardume com 153 grandes peixes. Quando as redes começam a agitar por causa dos peixes pulando, João diz para Pedro, é o Senhor, Pedro. Ele chegou, Ele está aqui. E Pedro larga o barco, as redes, os peixes, nada 100 metros, coração acelerado, talvez pensando, é agora que vai me confrontar, é agora que vai me quebrar. Quando ele chega, ele toma um susto, porque ele vê na praia um braseiro, com pães e com peixes. Por que aquele braseiro ali? A palavra braseiro só aparece 2 vezes no Novo Testamento. Foi onde Pedro negou Jesus e onde Pedro foi restaurado por Jesus. É como se Jesus tivesse montado o cenário da queda de Pedro para curar a psique, a memória, as emoções de Pedro. É como se Jesus estivesse dizendo assim, Pedro, sabe por que eu montei esta fogueira aqui? Esse braseiro aqui? Porque onde você caiu, na mesma geografia que você caiu, eu vou levantar você. Na mesma geografia que você me negou, você vai poder me confessar. Na mesma geografia onde você foi um fracasso, você há de ser restaurado para ser uma bênção. Sabe por que eu coloquei esse braseiro aqui, Pedro? Para mostrar para você que a minha graça é maior do que o seu pecado. Depois que Jesus alimentou os seus discípulos, agora ele se volta para Pedro para fazer uma pergunta bem pessoal.
E a pergunta foi esta: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes outros? Bom, Pedro poderia dizer, mas Senhor, mas eu não estou entendendo. Por que eu deveria amar-te mais que os outros? Não basta amar-te igual aos outros? Por que Jesus fez esta pergunta? Porque lá atrás, depois que se levantaram da ceia e foram para o Getsêmani, Pedro disse assim para Jesus: ainda que todos se escandalizem contigo, eu jamais. Por ti darei minha vida. Eu estou pronto a ir contigo para a prisão e para a morte. Sabe o que Pedro estava dizendo para Jesus ali? Eu sou melhor do que os outros. Eu sou mais forte do que os outros. Eu sou mais leal do que os outros. Eu te amo mais do que os outros. Os outros podem se escandalizar, eu não. Os outros podem fugir, eu não. O que Jesus estava perguntando, portanto, era isto: ô Pedro, você ainda pensa a mesma coisa a seu respeito? Você ainda se acha melhor que os outros? Mais leal do que os outros? Pedro respondeu para Jesus: Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta os meus cordeiros. Aí Jesus perguntou a segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Agora não pergunta se ama mais, só pergunta se ama. Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, pastorei as minhas ovelhas. Aí Jesus pergunta a terceira vez: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste e respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. A pergunta é: por que Jesus perguntou para Pedro 3 vezes? Exatamente porque 3 vezes Pedro havia negado a Jesus. Mas o que significa isso? Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, para cada queda sua, há graça suficiente para levantar você. Você negou a primeira vez, você negou a segunda vez, você negou a terceira vez. A minha graça, Pedro, é suficiente para reerguer você. Talvez você se desviou de Deus, se afastou da igreja. Talvez hoje você ache que não tem mais jeito para voltar, você foi longe demais, caiu profundamente, está no fundo do poço. Acha que não tem mais cura, não tem mais oportunidade, salvação, recomeço. Pois Jesus hoje está aqui para restaurar a sua vida. Venha, volte. Os braços do Pai estão abertos. Há graça suficiente para você, há perdão para você, há possibilidade de recomeço para você. Mas Jesus não restaurou apenas Pedro. Jesus restaurou também o ministério de Pedro. Quando diz para ele: apacenta os meus cordeiros, pastorei as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Quem sabe você que está me ouvindo agora já foi gente de vanguarda, da linha de frente, que pôs a mão no arado e de repente olhou para trás. Talvez você desistiu de ser um líder, de ser um pregador, de ser um obreiro, de ser um pastor. Talvez você fracassou na sua vida, disse: agora não tem mais chance para mim, não tem mais jeito para mim. Eu quero dizer que Jesus hoje quer colocar de volta o cajado de pastor nas suas mãos e restaurar não apenas a sua vida, mas também o seu ministério. A partir desse momento, Pedro é um outro homem. A partir desse momento, Pedro é um homem de oração. A partir desse momento, Pedro é um homem cheio do Espírito Santo. A partir desse momento, Pedro ora e os enfermos são curados. A partir desse momento, Pedro prega e os corações se derretem. A partir desse momento, Pedro não teme mais prisão, ele não teme mais açoites, ele não teme mais a morte, ele não teme mais o martírio. A partir desse momento, Pedro é um gigante de Deus, porque foi restaurado por Jesus. Hoje Jesus quer restaurar sua vida, restaurar seu casamento, restaurar sua família, restaurar os seus sonhos,
restaurar sua intimidade com Deus, restaurar seu ministério. Você é um Pedro. E o que Jesus fez na vida de Pedro, Ele pode fazer na sua vida também. O mesmo milagre. Você não tem que viver mais atordoado, atormentado pela culpa dos seus erros do passado. O sangue de Jesus purifica você de todo o pecado. É hora de você recomeçar, é hora de você voltar para a casa do Pai, é hora de você se reconciliar com Deus, é hora de você se voltar para os braços do Salvador, ser restaurado por Ele. Eu não sei como é que você está, mas você é um Pedro, eu sou um Pedro, nós somos Pedro. Jesus é o mesmo ontem e hoje, para sempre o mesmo. Ele tem o mesmo poder, a mesma graça, a mesma misericórdia. Ele vai fazer com você o que fez também na vida do Pedro. Então agora mesmo, tome a decisão de voltar-se para Ele. Há uma nova chance, há um novo começo, há uma nova oportunidade para você. E eu vou orar por você. Deus amado, eu quero te pedir que, onde estiver um Pedro agora, tendo o coração do Pedro batendo no seu peito, o sangue do Pedro correndo nas suas veias, um Pedro que talvez desistiu, que fugiu, Senhor, vá ao encontro dele agora, tome-o de volta para os teus braços, restaura a sua vida, restaura, Senhor, o seu desejo de andar contigo, restitui, Senhor, aquilo que foi perdido e renova neste coração o desejo de andar na tua presença em novidade de vida. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém.